Boa noite a todos e a todas. Às 19 horas e 35 minutos do dia 7 de outubro, iniciamos esta sessão solene de entrega de título de cidadão bauruense ao professor doutor Tiago Munaro Garcia. Esta Casa de Leis sente-se honrada em prestar esta homenagem. Solicitamos, neste momento, ao senhor secretário que proceda à chamada dos vereadores que se encontram no plenário e das autoridades presentes que compõem a mesa. Obrigado, senhor presidente. Edmilson Marinho da Silva Júnior, vereador Edson Miguel de Jesus, vereadora Estela Alexandre Almagro, vereador Hélio Venâncio Ferreira, vereador José Roberto Martins Segala, este vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, vereador Manuel Afonso Lozila, vereador Marcos Antônio de Souza, vereador Milton Sardim. Lido, senhor presidente. Pedimos ainda que chame as autoridades presentes para comporem a mesa. Dr. Davi Márcio Prado Silva, juiz de direito representando o Poder Judiciário. Doutora Júlia Herrera, representando o escritório Tiago Munaro Advogados. Dr. Tiago Luiz Tesani, presidente da OAB de Bauru. Doutora Ana Carolina Uchoa Aguiar Siqueira de Oliveira, juíza de direito. Doutora Rossana Mergulhão, juíza de direito. Doutor Joaquim Eurípides Alves Pinto, juiz de direito. Doutor José Cláudio Domingues, juiz de direito. Doutor Paulo Henrique Godoy, procurador do Estado. Senhor Leandro Faria, presidente da Câmara Municipal de Duartina. Doutor Gilson Rodrigues, diretor e tesoureiro da OAB Bauru. Doutora Amanda Bassoli Siqueira da Silva, diretora secretária-geral da OAB de Bauru. Doutora Angélica Toledo Alcântara, diretora secretária adjunta da OAB de Bauru. Doutora Thaís Vioto, representando a Comissão de Meio Ambiente e Proteção dos Animais da OAB de Bauru. Doutora Amanda dos Santos Jordão, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB de Bauru. Doutor Cleiton José Carrara, presidente da Comissão da Advocacia Ambiental da OAB de Bauru. Doutor Antônio Marcos Ferreira da Silva Orlete, presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB de Bauru. Doutor Patrick Nunes Bataiola, representando o Conselho da Jovem Advocacia da OAB São Paulo. Doutora Flávia Biton Tomazella, representando a seccional da OAB de São Paulo. Doutor José Roberto Anselmo, procurador do município. Doutora Grace Maria Zimmer, procuradora do município de Bauru. Doutora Marina Simão Pereira de Camargo, representando a OAB de Duartina. Gabriela Cristina Gavioli Pinto, representando o Conselho Municipal da Mulher. Tayon Berlanga, representando a Instituição Toledo de Ensino. Reinaldo Café, o presidente vitalício da Associação Comercial de Bauru.
Rubens Eduardo Romano Previdelo, representando o Rotary Clube de Bauru, Terra Branca. Paula Rodrigues da Silva, representando o Escritório de Advocacia H. Costa. Henrique Simão, representando o Portal da Cidade. Doutora Rosângela Tenório, presidente da Comissão de Assistência da Comunidade da OAB de Bauru. Senhor presidente. Esta presidência lembra a todos os presentes que esta sessão solene foi convocada para dar cumprimento ao Decreto Legislativo número 2372, de autoria da vereadora Estela Alexandre Almagro, que concede o título de cidadão bauruense ao professor doutor Tiago Munaro Garcia. Prosseguindo, esta presidência nomeia os senhores vereadores José Roberto Martins Segala e Hélio Venâncio Ferreira para conduzirem ao plenário o nosso ilustre homenageado, o professor doutor Tiago Munaro Garcia. Muito obrigado, vereadores. Que alegria, Tiago. Convidamos os presentes para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro.
bem, podemos nos sentar. E, neste momento, convido a vereadora Estela Alexandre Almagro para que proceda a entrega do título de cidadão bauruense ao professor doutor Tiago Munaro Garcia. É sua. E, neste momento, convidamos o nosso homenageado a fazer a entrega de flores à sua mãe, senhora Elaine Munaro Garcia, e a vereadora Estela Alexandre Almagro. Dona Fátima entregando para a mãe do Tiago, a senhora Elaine Munaro Garcia. Muito bem. E, neste momento, nós assistiremos um vídeo em homenagem ao professor doutor Tiago Munaro Garcia. Tiago Munaro nasceu em 24 de dezembro de 1980, em Campo Limpo Paulista, estado de São Paulo. Filho do advogado Edeovaldo Jesus Garcia Júnior e de Elaine Denise Munaro Garcia, tem uma irmã, Roberta, casada e mãe de 2 filhos, Leonardo e Clara. Ainda bebê, mudou-se com a família para Lins, onde cursou educação infantil, ensino fundamental e médio. Desde cedo demonstrou vocação para a liderança. Fundou e presidiu o Grêmio Estudantil da Escola Jorge Americano. Ainda na adolescência, dedicou-se a atividades de voluntariado e, aos 16 anos, fundou o Interact Clube de Lins, vinculado ao Rotary Club. Entre 1998 e 2000, foi representante distrital do Interact no Distrito 4480, coordenando mais de 40 clubes e cerca de 1.000 jovens em ações de impacto social. A convite do Rotary, participou de intercâmbio cultural nos Estados Unidos, com a missão de difundir a cultura brasileira e promover o trabalho desenvolvido pelos Interact Clubes. Em 2001, ingressou na Faculdade de Direito da IT, destacando-se em projetos de pesquisa e extensão. Ao final do curso, foi laureado com o Prêmio Maria do Carmo Leite de Toledo, concedido a melhor monografia do ano. Em 2006, concluiu sua especialização em Direito Civil e Processual Civil. Em 2007, iniciou o mestrado em Direito, tornando-se mestre em 2007.
2009 e expandindo sua atuação docente para a Universidade Paulista Unip, para os cursos de pós-graduação da própria IT e do Instituto Paranaense de Ensino, em Maringá. Desde então, é convidado com frequência para lecionar em programas de pós-graduação em diversos estados brasileiros, como São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Em 2018, iniciou seu doutorado em Direito na IT, concluído em 2021, obtendo o título de doutor em Direito. Ao longo da carreira acadêmica, tem sido homenageado como patrono, paraninfo e nome de turma por seus alunos. Atualmente, é professor na graduação da IT, na ESA e na Escola Superior de Direito e Negócios, instituição que fundou junto a ex-alunos. Também já lecionou em diversas disciplinas na Unip Bauru, consolidando uma carreira docente sólida e respeitada. Sua trajetória de compromisso com a comunidade linense foi reconhecida oficialmente em 2020, quando recebeu da Câmara Municipal o título de cidadão linense, honraria que consagra sua contribuição à cidade, que o acolheu desde os primeiros dias de vida. Na advocacia, iniciou sua trajetória no renomado escritório J.P.M. e Mandalite Advogados, com sedes em Bauru e São Paulo. Entre 2008 e 2019, integrou a banca por 11 anos, ocupando funções estratégicas, incluindo a gerência da unidade de São Paulo e a consultoria sênior entre 2012 e 2016. Foi responsável por causas especiais, complexas e de alto valor econômico, com foco no atendimento empresarial e na resolução de conflitos estratégicos. Atuou, e ainda atua, como advogado de empresas de grande porte, nacionais e internacionais. Percorreu os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal no exercício da advocacia, realizando audiências, sustentações orais e despachos em praticamente todos os tribunais de justiça do país. Após sua passagem por Leal e Leal Advogados, fundou, ao lado dos sócios Rafael Parisi, Flávio Joanes, Patrick Bataiola, Carolina Bonfim, Vinícius Borges e Júlia Herrera, o escritório que leva seu nome, Thiago Munaro Advogados, com sede em Bauru. A banca conta atualmente com 12 profissionais altamente qualificados, voltada à resolução de conflitos empresariais e familiares, além de diversas outras áreas do direito, sob os pilares de disponibilidade, acolhimento e artesanalidade. Na Ordem dos Advogados do Brasil Bauru, já presidiu a Comissão de Direito Securitário, atuou como diretor-secretário-geral adjunto, de 2022 a 2024. E é vice-presidente eleito para o triênio 2025 a 2027. Como palestrante, realiza mais de 30 eventos por ano, com dezenas de artigos publicados e participação em congressos nacionais e internacionais, sendo referência em direito empresarial, civil e processual. Primeiramente, em nome da minha família, quero agradecer a Estela Almagro pelo título concedido ao meu filho. O que falar do Thiago? Thiago sempre foi um menino muito estudioso, sempre querendo falar, querendo ensinar as pessoas. Dava aula já no ginásio para os alunos que não conseguiam acompanhar. Quando na adolescência, ele fundou o Interact Club, que é dos jovens do Rotary Club. Ele se destacou tanto, foi presidente, foi RDI, foi convidado para diversas palestras para falar com os jovens. Depois entrou na faculdade, veio para Bauru. Bauru lhe acolheu muito bem, a todos nós. Entrou na faculdade, fez direito na IT. Foi uma fase muito complicada da nossa vida, mas ele conseguiu, com uma ajuda muito especial, trabalhar na faculdade e pagar os seus estudos. E agora se tornou um excelente professor e um excelente advogado. Que a mamãe só tem orgulho de você. E que cada passo seu, meu filho, reflita desde o começo do seu berço, que é a humildade, coragem e amor. Então, você foi o meu melhor presente. Te amo. Ti, meu irmão, que alegria ver você receber esse título hoje. Você realmente veio ao mundo para fazer diferença. Você tem tanta inteligência, tanta generosidade.
Parabéns por esse reconhecimento tão merecido. Eu tenho imenso orgulho de você. Te amo muito, meu irmão. Parabéns, titio, te amo. Parabéns, titio, te amo. Hoje, a cidade de Bauru tem a honra de celebrar a trajetória de um profissional com dedicação ética e compromisso, tem deixado marcas profundas na advocacia e na vida comunitária. Tiago Munaro, oficialmente cidadão bauruense. Tiago construiu uma carreira pautada pela justiça, pela defesa dos direitos e pela busca constante por soluções jurídicas que valorizam o ser humano e a coletividade. Ao receber este título, ele passa a ser parte oficial da identidade bauruense, identidade feita de trabalho, solidariedade e esperança no futuro. Que esse reconhecimento sirva como expressão da gratidão de Bauru por tudo que o Tiago representa e inspira. Que você, Tiago, continue sendo exemplo de liderança, ética e humanidade, contribuindo para que nossa cidade cresça cada vez mais justa, próspera e inclusiva. Hoje, Bauru também se orgulha em chamá-lo Filho da Terra. Falar do meu querido professor, amigo Tiago Munaro é algo muito especial para mim. Um companheiro de longa data, um advogado brilhante e o vice-presidente que a OAB Bauru merecia e precisava. E como bauruense e representante de advocacia bauruense, é uma honra receber você na nossa cidade definitivamente como cidadão. Nós da advocacia bauruense te adoramos e te abraçamos. Parabéns pelo título de cidadão bauruense. É muita emoção, né, Tiago? Muita emoção. Neste momento, fará uso da tribuna a vereadora Estela Alexandre Almagro. Boa noite a todos e todas. Saúdo aqui todas as autoridades e convidados, na pessoa do Dr. Clóvis e do Dr. Zé Cláudio, pessoas que eu também admiro e respeito e com quem também aprendi muito. Fiz questão, viu, Tiago, de que, desde a presidência da sessão, que é quem outorga o título, escolhe toda essa composição, né? Isso é bem flexível aqui, que nós pudéssemos reunir nesta homenagem para presidir também um advogado, um colega de profissão. E que você também fosse conduzido aqui para o plenário por outros 2 advogados, o vereador Hélio e o vereador Segalo. E que pudesse secretariar aqui os trabalhos da mesa um outro advogado, o vereador Eduardo Borgo. E não precisa nem dizer que o colorido, não é, destas siglas partidárias, desses 5 vereadores que nós citamos aqui, e todos têm uma admiração e um respeito gigantesco por você, eu prometi que eu não ia ficar emocionada, você para de chorar, senão eu vou chorar aqui também. Antes de começar aqui, pelo menos uns 3 vereadores me falaram isso, você promete que você deixa só o homenageado falar, que você fala pouco? Sou conhecida por subir nessa tribuna e não querer largar mais o microfone. Marquinhos, hoje você não vai poder apertar o botão. Os vereadores já apertaram. Eu serei breve. O controle nem está aqui. Por favor, mantenha suas mãos longe daí, Luzila. Eu descobri, acidentalmente, você aqui muito franca, acidentalmente, que você ainda não tinha uma certidão de nascimento aqui da nossa cidade. E quero agradecer o Cordeiro, porque descobri isso pela revista Atenção. E foi a capa da revista Atenção, memorando o título, que é a Fátima, né? Fátima, está aqui do meu lado, inclusive eu convidei ela para sentar aqui do meu lado, ex-vereadora da cidade de Lins, e que te deu esse título em Lins. E aí, ao ler a matéria, eu falei, olha, o Tiago é danado, né?
currículo todo colocado aqui justifica esse respeito que ele tem no meio jurídico, na sociedade, entre os advogados, em todos os espaços. E isso passa dos limites do município de Bauru. E aí eu fui ler a matéria toda. E aí eu descobri que o Tiago é de Campo Limpo. Falei, mas não é possível. Você é a cara de Bauru. Você se comprometeu totalmente com essa cidade. Conheci o Tiago como professor de Direito Empresarial, em uma aula que eu achava chata pra caramba. E a sua capacidade de ensinar e o seu envolvimento com os alunos me fascinou. Me fascinou. E eu não sou a única. Eu falo hoje com muitas pessoas, inclusive pessoas que seguiram carreira, que não achavam nunca que iam nem ter simpatia por essa área do direito. Mas isso não tem a ver só com a área, viu, Tiago? Isso é você. É esse ser humano incrível, maravilhoso que você é, porque você, como professor, você se doa. Como filho, não preciso nem falar, viu, dona Elaine? Eu estou sempre lá, filando um bolinho da dona Elaine, um cafezinho. Mas você é uma pessoa fantástica, maravilhosa, você é um profissional exemplar. A sua trajetória acadêmica, que dispensa repetição, até porque eu prometi para os vereadores que seria breve, e já estou quase passando os 5 minutos. Mas eu queria falar da tua presença agora na Ordem dos Advogados do Brasil, a seção de Bauru. Estou vendo aqui a doutora Euliana, todos os nomes também aqui que foram nominados, e que não foi uma luta fácil, e que também não foi por você, não foi por vaidade, não foi por capricho. Foi por acreditar numa instituição que tem tudo a ver com a democracia brasileira. Todos os grandes momentos da história desse país, todos, nós vamos encontrar a OAB. E eu não quero aqui falar de ninguém, mas, como estamos falando de você, eu quero falar do daqui para frente. E eu, com todo respeito também ao Tiago, os Tiagos, Tiago, 2 Tiagos comandando a OAB é histórico, né? Com todo respeito ao Tiago Tesani, a gente sabe que você deu alma para essa campanha. Você emprestou sua vida, sua casa, não é? Desde o momento de se discutir, se articular. E por que eu estou falando de eleição da UAB? Porque eu estou falando da sociedade, porque eu estou falando de política, porque essa é uma casa política, porque a importância da UAB no passado recente e no mais distante, e, com certeza, no próximo e no futuro, a UAB é fundamental. E agora eu me sinto tranquila. Agora eu me sinto tranquila. Como advogada, como vereadora, mas mais do que como advogada, como vereadora, como cidadã. Porque o papel da OAB é para a sociedade. Não é classista. Não é um sindicato de advogados. É uma instituição republicana que tem, e sua história se cruza com a história da democracia brasileira. E a força que a OAB ganha, e cada vez que eu vejo uma matéria, a OAB metida no assunto da diversidade, a OAB metida no assunto da comunidade, a OAB discutindo cidadania, a OAB discutindo gestão, a OAB em todos os assuntos da sociedade, é essa OAB que eu acredito. E isso só é possível porque tem alguém como você, ajudando, impulsionando e tocando. Você não ter nascido em Bauru, isso aí é uma certidão de nascimento, viu, Tiago? Agora, você pode chegar lá no cartório, né, doutor Segalo, dizer, eu quero fazer a minha nova certidão de nascimento agora do município de Bauru, um município que eu estou aqui há décadas ajudando a construir, com a família, com os amigos, com a instituição que representa, com a contribuição da sociedade que você deu, está dando, e eu tenho certeza absoluta que você ainda dará. E te vejo, viu, menino, te vejo galgando voos muito maiores, porque a sua capacidade, a sua resiliência, a sua dedicação, ninguém discute. Me perguntaram aqui antes de começar. Isso enaltece, engrandece o Tiago Munaro, agora, que ele é cidadão bauruense, isso engrandece, e muito, a cidade de Bauru, que faz esse reconhecimento importantíssimo a alguém que só não tinha o documento. Mas você sempre foi um cidadão bauruense. Muito orgulho de ser eu a propositora dessa sua nova certidão de nascimento.
E agora eu vou deixar você falar, senão os vereadores vão mandar o Marquinho apertar aquele botão aqui para mim. Obrigada. Muito bem. Neste momento, até quebrando um pouco o protocolo aqui, fará uso da tribuna o doutor Flávio Joanes, representando o escritório Tiago Munaro Advogados. Boa noite a todos. Tiago, tendo sido o primeiro a embarcar no sonho Tiago Munaro Advogados, coube-me a missão e a alegria de ler algumas pequenas palavras escritas por todos nós do escritório. Hoje, Bauru se enche de orgulho para homenagear alguém que é mais do que um destaque no meio jurídico. É uma presença marcante, uma inspiração diária e um exemplo vivo de generosidade, sabedoria e humanidade. Receber o título de cidadão bauruense é mais do que um reconhecimento, é o reflexo de sua trajetória, construída com ética, sensibilidade e amor ao que faz. Você é fundador do escritório que leva o seu nome e, embora a qualidade jurídica seja o nosso grande foco, a nossa atuação e o nosso pilar e o que verdadeiramente nos distingue é o espírito humano, ético, colaborativo que você imprime em cada detalhe e que inspira todos nós diariamente a sermos profissionais e pessoas melhores. Tiago, você foi e continua sendo o nosso mestre, nosso professor, mas acima de tudo, um exemplo para todos nós. Você tem o dom raro de enxergar potencial onde muitos ainda não veem, de acreditar em jovens talentos e informação, de abrir portas e de confiar, mesmo quando nós ainda não confiamos em nós mesmos. Com paciência e sabedoria, você ensina a todos nós, todos os dias, que a advocacia não é feita apenas de leis e códigos, mas de tratar cada caso com empatia, ética e humanidade. A cada orientação, a cada conversa, a cada desafio, você nos mostra que o verdadeiro sucesso está em crescer juntos e não sozinho. Tiago, para finalizar, você é daqueles que deixam marcas onde passa, firme em suas convicções, generoso nas atitudes e verdadeiros em seus gestos. Ilumina quem está ao seu redor com exemplos, não com palavras. Hoje, ao receber esse título, é Bauru quem se engrandece, porque ganha mais que um cidadão ilustre. Ganha um homem que transforma, que acredita na força da educação, no valor do trabalho em equipe e na grandeza de fazer tudo com amor e propósito. Parabéns por este título tão merecido. Que Bauru siga sendo o cenário das suas conquistas e que o seu nome, agora gravado na história dessa cidade, continue inspirando outros advogados, profissionais e cidadãos que, como você, acreditam que o verdadeiro sucesso está em crescer e compartilhar juntos. Nós, seus sócios, sentimos um imenso orgulho em prestar-lhe essa homenagem e, como uma lembrança simbólica, entregamos um quadro com elementos que representam a essência de Bauru. Como nem todos puderam se manifestar, reunimos em um livro relatos e depoimentos de pessoas queridas que acompanharam sua trajetória, torcem pelo seu sucesso e o admiram profundamente. É um registro afetuoso que, em palavras e imagens, revela a história e a grandeza de Tiago Munaro Garcia. E
E neste momento, para fazer uso da palavra, nós convidamos o nosso homenageado, o professor Dr. Tiago Munaro Garcia. Olha, eu nem sei se eu consigo mais, hein? Eu choro até em banca de TCC. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Não esperava uma casa tão cheia. É sinal de amor, né? Então, estou muito feliz. Obrigado. Eu quero agradecer aqui meu amigo Manelo Zila, trabalhamos juntos tantos e tantos anos, advogado querido, pela presidência dessa sessão, meu amigo, juiz de direito, diretor do Fórum, doutor Davi, com quem tenho a alegria de partilhar boas conversas, Júlia, gerente do meu escritório, sem ela não seria nada. Todos os magistrados que me prestigiam, doutor José Cláudio, meu amigo de mestrado de tantos anos, querido doutor Joaquim, colega de magistério na Unip, juiz da primeira vara, querida doutora Ana Carolina, titular da terceira vara, Célia, minha amiga querida, presidente da nossa comissão de família, doutora Rossana, titular aqui da primeira vara, Paulo Godoy, meu coordenador da ESA, procurador do Estado, minha amiga Flávia Piton, todos os meus amigos da diretoria da OAB, Amanda, Angélica, Gilson, Tesane e todos que estão aqui. Eu quero e posso afirmar, sem nenhuma dúvida, que hoje é um dia dos mais felizes e importantes da minha vida. Receber o título de cidadão bauruense significa transformar em direito o que para mim já é fato há bastante tempo. De há muito, quando alguém me pergunta de onde eu sou, a resposta é certeira: eu sou de Bauru. E por Bauru, eu sinto um amor difícil de explicar. Mas é bem verdade que amor é um daqueles sentimentos que não se explica, apenas se sente e se demonstra. Nesta minha breve fala, já como cidadão bauruense, o que me cabe é demonstrar o meu amor por essa cidade e o amor fraternal que sinto por cada uma das pessoas que está aqui comigo, prestigiando esse dia tão importante, tão especial para mim e para minha família. Estela, lembro-me bem do dia em que eu entrei na sala de aula e a vi sentada ali como aluna. Confesso que eu levei um susto bom. Você já era uma figura pública, havia sido vice-prefeita de Bauru por 2 mandatos. Como aluna, questionadora, e nem poderia ser diferente. Lembro-me dos debates que travamos a partir de um ideal comum, que é o da função social da empresa. Mas hoje, eu não quero e não posso agradecê-la apenas pela generosidade de ter me concedido esse título tão honroso. Eu quero agradecer e reverenciar a sua existência e, acima de tudo, a sua disposição política. Você é inegavelmente uma mulher corajosa e uma voz cada dia mais necessária. Eu não preciso concordar com tudo que você diz, e nem sempre eu concordo, mas eu me sinto honrado, aliviado, orgulhoso de saber que você diz e que você pode dizer, porque essa é a expressão máxima da democracia. E você certamente honra
cada um dos 8.000 votos que recebeu e que fez de você a vereadora mais votada na última eleição. Você honra o seu mandato e honra o Parlamento de Bauru. Muito obrigado. E ao cumprimentar a vereadora Estela, eu quero também cumprimentar todos os vereadores presentes, agradecendo a deferência da outorga do título e o prestígio da presença nessa solenidade. Quero me dirigir especialmente ao presidente, vereador Marco Antônio de Souza, quem posso chamar de um querido amigo, por compartilharmos ideais comuns de respeito à diversidade. Quero dizer que a minha caminhada em Bauru começou na Faculdade de Direito, a nossa querida IT, e quando eu lá cheguei, o diretor era o Dr. Segala, eminência fantástico, estimado professor de Direito Constitucional, promotor de Justiça. O primeiro júri que eu assisti foi com o senhor, Dr. Segala, aqui em Bauru. E perto do senhor eu me sinto sempre aluno, porque o senhor é e continua sendo uma referência, receba todo o meu carinho e admiração. E quero igualmente cumprimentar todos os vereadores que são advogados ou formados em Direito e que têm se tornado amigos pelos eventos em que nos encontramos com frequência, Cabo Elinho, Borgo, Márcio Teixeira, o Júnior Locadora, Pastor Edson Miguel, Marcelo Afonso, Miltinho Sardim, que a gente é quase parente, né, Miltinho? Vou contar. Pastor Bira, Júnior Rodrigues, André Maldonado. Muito obrigado pela presença de todos. Eu nasci em Campo Limpo Paulista, mas eu não conheço Campo Limpo Paulista. Campo Limpo é uma cidade de 80 mil habitantes, perto de Jundiaí. Eu nasci lá na véspera do Natal de 1980. Sou filho de pais muito jovens. Quando eu nasci, meu pai tinha 19 anos e minha mãe 18. Por isso que ela está bonitona aqui até hoje. Os meus pais estavam lá em Campo Limpo em busca de trabalho, de emprego, de sustento. Mas olha só, eu nasci no dia 24 de dezembro, meu pai trabalhava no hospital que eu nasci, ele era recepcionista noturno, mas ele foi mandado embora no dia 31 de dezembro. E aí a gente foi embora para Lins, onde estavam os meus avós, os meus tios, né? Então, é lá em Lins, Fátima, e tantos outros amigos que eu sei que estão aqui de Lins. Eu não enxergo todo mundo, mas eu sei que aqui estão. Em Lins estão as minhas raízes, foi lá que eu passei a minha infância, adolescência, estudei em escola pública, e desde muito pequeno despertei a consciência de que, para mim, só tinha um caminho possível, que era o caminho da educação. E aí eu penso que eu nunca tive preguiça de enfrentar os desafios que a vida me impôs. Sempre tive disposição para liderança e acredito que a capacidade de aglutinar pessoas em torno de bons projetos. O vídeo mostrou, eu fundei um grêmio estudantil na escola, fazia greve de aluno. E os alunos me respeitavam, hein? Ninguém entrava na sala. O Rubens está aqui, do Rotary. O Rotary foi muito importante porque me deu uma baita escola de vida. Eu fui para os Estados Unidos, tudo pago pelo Rotary. E, com 16 anos, pelo Rotary, eu fazia palestra já para 1.000, 1.500 pessoas, sem medo. Em Lins, eu também participei, antes de me tornar adulto, com 15, 16 anos, de inúmeros projetos sociais e de voluntariado no asilo, creches, hospitais psiquiátricos, grupos de combate ao câncer. Saí definitivamente de lá em 2000, mas eu acredito que eu não passei despercebido, porque também fui generosamente agraciado com o título de cidadão linense pela minha querida Fátima, que, na ocasião, também tinha sido a vereadora mais votada da cidade. Viu, Estela? Fátima, obrigado. E obrigado por estar aqui. Aí começa a minha história com Bauru. Quando eu era criança, Bauru tinha sabor de Coca-Cola. Era uma festa absoluta quando a escola nos trazia para visitar
a antiga fábrica da Coca-Cola e também o zoológico. Depois, Bauru passou a ter sabor de liberdade, de sonho e de conquista. Quando chegou a hora de fazer a faculdade, a minha família era muito simples. O meu pai foi a primeira pessoa de toda a minha família a fazer uma faculdade. Ele se formou em 1989, eu já tinha 8 anos, e ele se formou advogado. O caminho natural era que eu seguisse seus passos e fosse estudar em Marília, viajando de ônibus todos os dias. Mas o meu pai era um sonhador, e mesmo sabendo de todas as dificuldades que essa decisão acarretaria, ele me disse: filho, eu queria que você estudasse na IT em Bauru, porque todos os juízes, promotores e delegados aqui de Lins são formados lá. E os nossos melhores advogados também. Lá, na IT, é diferente. Eu prestei o vestibular, passei, fiz a matrícula e me mudei para Bauru. Foi uma felicidade imensa, porque era o começo de uma vida nova, de independência, de autonomia. E logo de cara, Bauru me deu os melhores amigos que eu fiz na vida. Cheguei na IT e fiquei deslumbrado. Foi amor à primeira vista. Tudo muito moderno, uma biblioteca de tirar o fôlego. Foi na sala de aula que eu comecei a entender por que Bauru tem a fama de cidade acolhedora. Éramos uns 70 alunos, metade de fora, metade de Bauru. Logo fizemos uma baita turma e os bauruenses foram impecáveis. Ficamos todos amigos. Na faculdade, eu fui um aluno obstinado por conhecimento. Não perdi nenhuma oportunidade. Participava de absolutamente tudo. Mas, ao longo da faculdade, eu enfrentei todo tipo de obstáculo e dificuldade financeira. Era difícil pagar moradia, alimentação e a mensalidade em dia. Lembro que a bolsa do estágio, na época, era R$ 260. Dava para comer na rua, coxinha, e pagar o ônibus, nada além. Passei os 5 anos da faculdade sem nunca ter tido computador em casa. Eu fiz o meu TCC inteirinho no laboratório da faculdade, ou no tempo de sobra do estágio. E, ainda assim, eu fui laureado com um prêmio de melhor trabalho de conclusão de curso dos formados no meu ano. Quando chegou o momento de fazer a matrícula para o 4º ano da faculdade, em 2004, a questão financeira colapsou. A dívida na faculdade era tão grande que não havia luz no fim do túnel e a matrícula era inviável. Eu teria que parar de estudar. Mas eu tinha um professor que também era meu amigo. Contei para ele a minha situação, só me lembro dele dizendo: nós vamos dar um jeito e você não vai parar de estudar. E ele deu um jeito, conseguiu que eu fosse trabalhar na IT a troco de bolsa de estudo e o perdão da dívida que eu tinha. A IT me acolheu minha irmã, e eu passei a trabalhar lá, por 8 horas diárias, feliz da vida, porque seguiria os estudos. Este professor amigo, não sei se está aqui, é o promotor de justiça Luiz Carlos Gonçalves Filho, o querido Godot, que, enquanto eu respirar, serei grato a ele. E por uma dessas ironias do destino, na IT, eu fui trabalhar na tesouraria. E minha missão era cobrar e negociar com os alunos inadimplentes. E por mais que eu fizesse o meu trabalho, aquilo mexia comigo, porque eu sabia que por trás de cada dívida, de cada mensalidade não paga, havia o sonho de alguém que queria se formar e estudar. E foi exatamente ali que eu percebi que meritocracia é uma grande falácia, porque eu vi muita gente boa e disposta ficando pelo caminho, e muita gente medíocre se formando, porque tinha quem pagasse a sua mensalidade. Mas fato é que nenhuma dificuldade tirou de mim o foco no estudo. Como aluno, eu olhava os professores e pensava: é lá que eu quero estar.
Eu não sabia se eu seria advogado, juiz, promotor, mas eu sabia que eu seria professor. E faria de tudo para atingir aquele objetivo. Me formei em 2005, passei na primeira fase da OAB. Fiz a prova da segunda fase, liguei para o meu pai, que era advogado, contei o que tinha caído, e ele me disse: você acertou, vai passar, com certeza. Mas o meu pai não me viu passar na OAB. Entre essa nossa conversa e o resultado final, ele se foi, de forma inesperada, com apenas 44 anos. Não foi fácil. Minha irmã estava no 5º ano da faculdade e minha mãe veio para Bauru, para que nós ficássemos todos juntos. Eu segui trabalhando na IT e, mais uma vez, a IT foi generosa conosco, perdoou a dívida da minha irmã, que concluiu a faculdade e hoje é servidora pública federal do Tribunal Regional do Trabalho. Como na vida o elemento sorte conta, em 2007 eu estava no lugar certo e na hora certa. Havia acabado de ser fundada, Dani, na Faculdade Tiana de Ibitinga. E de última hora faltou um professor de Direito Civil para fechar a grade. Eu tinha acabado de começar o mestrado em Direito e o então diretor da época, o saudoso Márcio Toledo, me questionou se eu daria conta do recado. Eu não titubeei e disse: claro que sim. Então, com apenas 1 ano de formado, eu fui contratado como professor da IT, realizando meu primeiro grande sonho, ser professor. E lá se vão 18 anos de magistério. Fiquei na IT Ibitinga até 2011, Botucatu 2012, na pós-graduação de 2009 até hoje, e em Bauru de 2017 em diante. Também dei aula na Unip Bauru, na Unip Araraquara. Eu amo ser professor. E sou um professor realizado. Os alunos se tornam amigos e depois colegas, e muitos estão aqui. Obrigado pelo carinho de sempre. Fui funcionário da IT até 2008, permaneci professor, mas saí para advogar. Fui contratado pelo Mandalite, que à época estava em franca expansão. Vi nascer o JBM, vi nascer a Fint, vi nascer a Consilig. Fiquei lá por 11 anos e fiz muitos, mas muitos amigos. Muitos deles eu sei que estão aqui também. O Mandalite me permitiu viver o sonho e os desafios dos grandes advogados. Eu era um advogado meio tupetudo, sem medo de nada. E meu lema era: missão dada, missão cumprida. Essa postura de confiança recíproca fez com que a mim fossem delegadas grandes causas, muitos conflitos e os mais relevantes dos clientes. Pelo Mandalite, eu fui ao Acre, a Roraima, ao Amazonas, 30 vezes ao Maranhão. Fui, em verdade, a todos os estados do Brasil, ao Distrito Federal, para fazer audiências, despachos, tentações orais. Me sinto um brasileiro privilegiado. Ao deixar o Mandalite... não, eu tinha convicção de que eu seria da primeira turma de aposentados do Mandalite, viu, Mané? Mas os ciclos, por melhores que eles sejam, se encerram. Lá eu fui feliz, guardo as melhores lembranças. Ao deixar o Mandalite, me associei ao Leal e Leal Advogados, onde estive por 4 anos, ao lado de profissionais que sempre foram referências e fonte de inspiração. O meu amigo Fábio Leal, a minha querida Alcimar, a Lígia e tantos outros colegas. Lá vivi a experiência da advocacia boutique, personalizada, e que me abriu novos horizontes e perspectivas. Quando completei 18 anos de advocacia, entendi que era hora de impor a minha visão de mundo, construir o meu escritório com a minha marca e foco total num tipo de advocacia em que eu realmente acredito, artesanal, disponível e acolhedora. Fundei o Thiago Munaro Advogados. Vieram comigo 4 ex-alunos, que eu amo como se fossem meus filhos, e sem os quais nada seria possível. O Flávio, que falou aqui, o Patrick, a Carolina e o Vinícius. E junto nesta fundação veio o Rafael Paris, verdadeiro irmão que a vida me deu, que eu roubei lá do Mandalite. Mas ninguém ficou bravo comigo porque nós tínhamos um acordo de que trabalharíamos juntos. O escritório cresceu rapidamente e logo foram se somando outros advogados e estagiários. Veio a Júlia, que hoje é a gerentona do escritório, e que parece que nós não conhecemos da vida inteira, ou até de outras vidas. Tamanha é a nossa sinergia.
e a Yasmin, a Ana, o Irineu, o Guilherme, o Bruno, a Maria Júlia, a Maria Luísa. Todos meus. Todos, sem exceção, meus alunos ou ex-alunos. Me orgulho de reconhecer os talentos e trazê-los para perto. O que vou dizer a vocês não é novidade, porque digo todos os dias, mas jamais se esqueçam do amor, da gratidão e do orgulho que eu sinto por vocês. Muito obrigado por fazerem parte da minha história. Fundar, estruturar e manter um escritório de advocacia com 14 pessoas requer bons clientes. E eu, felizmente, os tenho. Muitos estão aqui e eu agradeço muitíssimo o prestígio e a deferência. Mas vou me permitir fazer um agradecimento especial ao Charles, que veio lá da França para estar conosco nesse dia especial. O Charles é o meu cliente mais antigo. Estamos juntos desde 2012 e já enfrentamos inúmeras batalhas. Em 2017, ele também recebeu aqui na Câmara Municipal o título de cidadão bauruense. No seu discurso, ele disse que eu não era apenas o seu advogado, mas sim seu amigo. Hoje, Charles, é a minha vez de retribuir e dizer que você é meu amigo. Obrigado por estar aqui, obrigado por tanto. Eu sempre digo que sou um advogado feliz, mas um professor apaixonado. Sou vocacionado à educação. O meu lugar no mundo é a sala de aula. Por isso eu fundei recentemente a Escola Superior de Direito e Negócios, ao lado dos meus fiéis escudeiros, o Flávio, o Patrick, o Gabriel, e depois foi chegando um monte de gente, a Amanda Jordão, a Gabriela Agra, a Renata Carrara, a Renata Toledo. Hoje somos mais de 10 professores fazendo esse projeto crescer a cada dia. Tudo na ESDN me encanta e motiva, mas eu tenho um olhar muito especial para a ESDN social. Além de promover cursos gratuitos e prover bolsas de estudo para alunos carentes, somos padrinhos colaborativos em parceria com o projeto Entrelaçando Vidas, da Fundato e da Prefeitura de Bauru, de todas as crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento institucional aqui em Bauru, vivendo em lares e abrigos. Todos os meses, nós nos encontramos com as crianças e adolescentes para uma atividade de lazer, cinema, shopping, parque de diversão. Eles esperam todos os meses. Lá, para eles, eu sou o tio Tiago. E o que me empolga verdadeiramente não é o ato de prover, mas o de estar lá, para o abraço, o carinho, a troca e o afeto. E quem sabe, um dia, o tio Tiago não se transforma em pai. A paternidade é um sonho vivo em mim que não está descartado. Por fim, eu quero falar da OAB. As pessoas costumam perguntar quanto a gente ganha por tanta dedicação. Quando eu olho para essa casa lotada e percebo que a maioria das pessoas que estão aqui presentes são advogados, eu não tenho dúvida de afirmar que ganhamos sim. E ganhamos muito. Ganhamos o que o dinheiro não compra. Ganhamos amigos, parceiros de luta e de jornada. No ano passado, Tejane, Amanda, Angélica, Dr. Gilson e eu nos encontramos. Sim, foi um encontro de almas e de propósitos. E decidimos disputar a eleição da OAB ancorados em dezenas de amigos advogados que acreditavam que era o momento da renovação. Disputamos contra um grupo que tem inúmeros méritos e feitos relevantes para a advocacia, mas que detinha a hegemonia do poder há mais de 30 anos. Tirando os nossos parceiros fiéis, a verdade é que poucos acreditavam na nossa real possibilidade de vitória. Foi apertado, foi acirrado, foi difícil, mas nós vencemos. E talvez depois de hoje, aquele 21 de novembro, foi um dia de felicidade extrema, o ápice da conquista. Estamos na gestão da OAB desde janeiro e cumprindo a promessa. A renovação é sentida.
liderados que somos pelo Tejane, estamos fazendo uma gestão disruptiva, que muito nos orgulha. Os feitos são muitos, mas eu quero destacar a nossa iniciativa, que é pioneira em todo o Brasil, que é o lançamento do programa OAB por Todos. Um programa de enfrentamento a todo tipo de discriminação ilegal, homofobia, transfobia, etarismo, capacitismo, trabalho indigno, racismo. E é só o começo. Eu quero dizer que eu sou um vice-presidente apaixonado, não pelo cargo, mas pela advocacia, pela união da classe e por tudo que estamos realizando e ainda vamos fazer. E, por fim, mãe, Roberta, que me deu os maiores tesouros da minha vida, o Léo e a Clara, Gisela, minha prima, que é minha melhor amiga desde que a gente nasceu, minha tia Sandra, Eliana, acho que a tia Sandra e o tio Nardi estão aí também, meu primo Roberto, minha família, que é o meu grande alicerce. Amo vocês. Queridos, quando se recebe um título desta importância, as pessoas costumam associá-lo ao sucesso profissional. Ouço que dei certo como advogado, que dei certo como professor. Mas isso é apenas consequência de muito esforço e de muito trabalho. O que me engrandece de verdade é que eu penso que eu dei certo como ser humano. E é isso que, de fato, me importa. Eu tenho muito orgulho do que eu sou, do homem que eu me tornei. Em dezembro, completarei 45 anos. Me sinto jovem, forte e disposto para encarar inúmeros outros desafios e perseverar. Sei que nessa altura da vida já tenho mais passado do que futuro, mas acredito num futuro promissor. Sigo obstinado a realizar. E quando chegar a minha hora de descansar, de parar, tudo que eu quero é olhar para trás e poder ter a dignidade de parafrasear Olga Benário, olhar para o filme da minha vida e afirmar que tudo o que eu fiz, ou que eu tentei fazer, foi lutar pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Muito obrigado. Tiago, meu eterno amigo Tiagão, eu tenho um grande orgulho de ter sido seu colega de trabalho, o orgulho ainda maior de ser seu amigo. E quando eu vi o seu vídeo e vi uma selfie tirada pela minha filha, com uma enorme alegria de ter lá no fundo o seu professor, eu tive um orgulho ainda maior de você. Você merece, meu irmão. Parabéns. Sendo assim, depois de muitas lágrimas caídas, nós agradecemos a presença de todos e de todas, e está encerrada essa sessão solene de título de cidadão bauruense ao professor Dr. Tiago Munaro Garcia. Parabéns, Estela, pela iniciativa. Fiquem todos com Deus.